Marco Aurélio foi imperador romano do ano 161 até sua morte em 180 DC. Ele era um governante calmo e pacífico. Não é de admirar que ele fosse conhecido como o último governante de uma linhagem mais tarde conhecida como os 5 bons imperadores. Ele próprio disse uma vez, e não é viril ficar enfurecido. Pelo contrário, a gentileza e a civilidade são mais humanas, e portanto, mais viris. Quanto mais perto um homem chega de uma mente calma, mais próximo ele está da força. Ele acreditava na paz como força, em vez de guerra ou luta. Durante seu governo, Aurélio escreveu as, agora muito famosas, Meditações, no qual ele escreveu extensivamente sobre o tema do controle das emoções. Os escritos de Aurélio sobre o controle das emoções giram em torno da filosofia estoica de racionalidade, autoconsciência e aceitação da ordem natural. Ao reconhecer o poder das nossas próprias mentes e escolher as nossas respostas aos eventos externos, podemos alcançar maior controle emocional e tranquilidade interior. A filosofia do estoicismo pela qual Aurélio viveu envolve disciplina, justiça e um grande controle de si mesmo, mais especificamente, de suas emoções. Sua mentalidade estoica conseguiu fazer com que Aurélio passasse por muitas mortes e dificuldades em sua vida, incluindo batalhas romanas com outros impérios e uma praga antonina atingindo e devastando seu império. Neste vídeo, ensinaremos você a controlar suas emoções seguindo os conselhos do lendário filósofo estoico Marco Aurélio. Aceite seu destino. Marco Aurélio diz, você foi formado por 3 partes, corpo, respiração e mente. Destes, os 2 primeiros são seus, na medida em que estão apenas sob seus cuidados. Somente o terceiro é verdadeiramente seu. De acordo com Aurélio, o destino descreve todas as circunstâncias em que você se encontra involuntariamente, às vezes a vida simplesmente acontece com você. É o que é. Então, quando você aceita o destino, você aceita o fato de que não pode controlar o andamento da vida, não importa o quanto tente. Portanto, tente se distanciar do pensamento de que sua vida precisa seguir um determinado caminho para que você seja verdadeiramente feliz ou tenha sucesso nele. Aqueles que pensam nesse fato provavelmente viverão a vida inteira sendo infelizes, porque a vida não aconteceu exatamente como eles queriam, e provavelmente também se culpam por isso. Então, em vez disso, tente ser verdadeiramente honesto consigo mesmo sobre o que você pode controlar e o que não pode. Por exemplo, trânsito ruim, mau tempo ou até mesmo a morte de alguém próximo a você são coisas que podem afetar muito sua vida, mas você não tem controle sobre nada. Sempre que algo ruim acontece com você, você não pode fazer nada além de aceitar. Mas há coisas que você pode controlar. Quão cedo você sai de casa, sua reação aos acontecimentos, seus pensamentos, e sim, até mesmo suas emoções. Agora, é importante notar que Aurélio não recomendou que não fizéssemos nada e apenas deixássemos a vida acontecer conosco. Podemos absolutamente ter objetivos, trabalhar para alcançá-los, experimentar coisas, etc. Mas é importante perceber que as coisas podem não acontecer como queremos e precisamos aceitar esse fato antes de começarmos a trabalhar para atingir um determinado objetivo. Mas como aceitamos o destino? Uma citação diferente, mas igualmente brilhante, de Marco Aurélio é a seguinte: tente orar de forma diferente e veja o que acontece, e em vez de pedir uma maneira de dormir com ela, tente pedir uma maneira de parar de desejar dormir com ela. Em vez de uma maneira de se livrar dele, tente pedir uma maneira de não desejar sua morte. Em vez de uma maneira de não perder meu filho, tente perguntar uma maneira de perder o medo dele. Esta citação descreve perfeitamente como Aurelius recomenda que você lide com o destino. Sempre que você deseja que a vida siga um determinado caminho, você está tentando controlar o destino e provavelmente acabará desapontado de uma forma ou de outra. Mas se você tentar controlar suas emoções, descobrirá que a vida se tornará muito mais suportável. Em outras palavras, quando a vida não corresponde aos seus desejos, trabalhe para mudar seus desejos. Portanto, sempre que você se encontrar em uma situação que provoque emoções intensas, tente se perguntar: o que posso controlar? Tudo o que você pode controlar é um motivo para agir. Tudo o que você não pode controlar,
você deve tentar aceitar e pensar em como vai agir diante disso. Por exemplo, se você for demitido, não amaldiçoe o mundo por deixar isso acontecer com você, mas treine sua mente para superar isso rapidamente. Você não pode mudar o fato de ter sido demitido, mas pode tentar buscar o lado positivo de tudo. Existe algum trabalho que você sempre quis fazer? Você pode tentar encontrar algo com horários melhores? Ou encontrar um emprego que lhe ensine algo novo? Ou você pode passar as próximas semanas aproveitando algum tempo livre antes de iniciar sua pesquisa? Em outras palavras, aceite o fato de que você perdeu o emprego e tente considerar positivamente suas opções agora. Ao aceitar o destino e procurar aspectos positivos ou oportunidades nas dificuldades, em vez de nos apegarmos aos nossos desejos preciosos, descobriremos que temos uma grande influência sobre as nossas emoções. A maneira como pensamos sobre as coisas molda a maneira como nos sentimos a respeito das coisas. Assim, aceitar o destino nos ajuda a controlar nossas emoções. Desafie sua perspectiva nas palavras de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A melhor maneira de começar a aceitar seu destino é aprender a desafiar sua perspectiva sobre os acontecimentos. Tudo o que acontece conosco evoca emoções. Por sua vez, essas emoções fazem com que vejamos as situações sob uma determinada luz, hajamos de determinada maneira, tenhamos certos pensamentos e assim por diante, muitas vezes de maneiras que são destrutivas ou inúteis para nós mesmos. Para evitar isso, é importante começar a desafiar os pensamentos que essas emoções evocam e os pensamentos que elas trazem consigo assim que surgem. Em primeiro lugar, é importante observar que desafiar ou tentar não agir de acordo com certas emoções não significa ignorá-las. Em outras palavras, reprimir esses sentimentos, fingir que não os tem e certificar-se de não prestar atenção a eles, como ignorar uma criança em busca de atenção na esperança de que ela se acalme. E embora essa estratégia possa funcionar com algumas crianças, não funcionará com as suas emoções. O problema de ignorar suas emoções é que, diferentemente de uma criança, você não consegue explicar seu raciocínio aos seus sentimentos. Na maioria das vezes, há uma razão para suas emoções. Quando há uma razão para alguma coisa, ignorá-la não fará com que desapareça. As emoções são, embora muitas vezes ilógicas, uma resposta natural às nossas circunstâncias e ao mundo que nos rodeia. Eles não podem ser eliminados, eles precisam ser reconhecidos e até cuidados. E é isso que você pode controlar, sua perspectiva sobre essas emoções. Mas prestar atenção neles não significa ceder a eles. Em vez disso, observe-os, aceite a sua existência e depois desafie-os. Como? Procurando o lado positivo em tudo o que parece negativo. Então, por exemplo, pense em cada obstáculo como uma oportunidade, em cada desafio como uma chance de provar seu valor e em cada momento de azar como uma lembrança engraçada para mais tarde. Os estoicos eram muito bons em formar uma perspectiva positiva sobre tudo. Um guia mais direto para fazer isso é perguntar a si mesmo as seguintes perguntas: por que isso me faz sentir irritado, estressado ou frustrado? Que conclusões tiro como resultado? Existe uma maneira mais positiva de interpretar esta situação? Por exemplo, pense em alguém que brigou com o parceiro por causa de algo importante e sente que o parceiro não está sendo razoável. Eles podem ficar com raiva e frustrados e ter pensamentos como: acho que nosso relacionamento não está funcionando ou eles não me entendem tão bem quanto eu pensava. Mas tal conclusão, por sua vez, apenas intensifica a raiva, a frustração e pode até inflamar a tristeza e fazer com que a pessoa fique mais chateada do que já estava. Então agora vamos ver o que aconteceria se eles se fizessem as 3 perguntas que mencionamos anteriormente. Os 2 primeiros já foram respondidos, e é bom que a própria pessoa também deixe claro isso. Mas a última questão é onde ocorre o trabalho mais importante: como podem reverter esta situação? Bom, ao invés de pensar no fim do relacionamento, pense em como resolver essa questão juntos pode fortalecer o relacionamento. E em vez de pensar que seu parceiro simplesmente não te entende, veja isso como uma oportunidade de se conhecerem melhor. Seu parceiro pode não entender o seu ponto de vista,
mas você também não entende o dele. Então pense por que eles disseram o que disseram. O que eles deveriam estar sentindo? Qual poderia ter sido o raciocínio deles? E como você chegou até eles? Poderia haver um mal-entendido, eles poderiam ter interpretado você mal. Entre qualquer relacionamento, as respostas a essas perguntas costumam ser muito mais brandas do que o esperado, e você descobrirá que a solução para uma briga está muito mais próxima e fácil do que o previsto. Como resultado, vocês se entendem melhor e fortalecem seu relacionamento, ambos pensamentos muito positivos. Aurélio tinha uma citação muito útil ao tentar compreender os outros: sempre que alguém fez algo errado com você, considere imediatamente que noção de bem ou mal ele tinha ao fazê-lo. Pois quando você vir isso, você sentirá compaixão, em vez de espanto ou raiva. Pensar na perspectiva de outra pessoa é uma maneira maravilhosa de começar a formar pensamentos positivos sobre suas interações aparentemente negativas com essa pessoa. Se você pensar racionalmente e mudar primeiro sua perspectiva sobre sua situação e seus pensamentos, suas emoções o seguirão. Funciona assim: se seus pensamentos forem predominantemente negativos, você provavelmente se sentirá pior, mas se direcionar seus pensamentos para o positivo, seu estado emocional melhorará. Cada situação pode ser interpretada de várias maneiras, e há sempre uma maneira mais positiva ou mais negativa de encará-la. Ao controlar seus pensamentos, você controla suas emoções. Pratique a visualização negativa. Aurélio nos aconselha: de manhã, diga a si mesmo: hoje terei que lidar com um curioso ocioso, com um homem ingrato, um maldizente, um homem astuto, falso ou invejoso, um homem antissocial e pouco caridoso. Uma das coisas com as quais provavelmente todos temos alguma experiência é pensar nos piores cenários. Muitas vezes, considerar isso parece destrutivo, ficamos ansiosos e em pânico com um evento hipotético que, muito provavelmente, não vai acontecer. É claro que esses cenários surgem em nossas cabeças logo antes de subirmos ao palco para um grande discurso, logo antes de tentarmos adormecer à noite, ou logo quando já estamos ansiosos por outra preocupação, e em resposta a esse pensamento repentino, começamos a entrar em pânico. Tentamos afastar o pensamento ou nos render à ansiedade que o acompanha. Como resultado, consideramos esses tipos de pensamentos inúteis e tentamos evitá-los. Mas essa estratégia também tem suas desvantagens. Agora, se alguma coisa ruim acontecer, você fica completamente perturbado e não tem ideia do que fazer. E esse é o truque para imaginar os piores cenários em seu benefício e lidar adequadamente com eles. Os estoicos chamam esse método de imaginar o pior caso de visualização negativa. A visualização negativa funciona melhor quando você reserva um tempo para fazê-la conscientemente. Então, quando você pensar em fazer uma determinada coisa, como dar um discurso, ou aceitar um novo emprego, vender artesanato caseiro, ou ir a um encontro, sente-se para pensar sobre os piores cenários. Sente-se. Feche os olhos e pense realisticamente em qual a pior coisa que poderia acontecer. Agora, quando você começar a imaginar algo assim, provavelmente sentirá uma onda imediata de ansiedade em seu corpo. Você terá vontade de parar ou entrar em pânico ou talvez até chorar. Esta é a parte difícil, e não ceda a esses sentimentos. Permaneça imóvel e observe o pior cenário como se você fosse um espectador. Em outras palavras, considere-o objetivamente. Agora você pode começar a se fazer perguntas. O que eu poderia fazer para lidar com essa situação? Ou como eu poderia me sentir melhor se isso acontecesse? Em outras palavras, você desenvolve uma estratégia de enfrentamento. Então, quando terminar, você não terá mais pensamentos repentinos do tipo "e se", e porque você já os passou por cima. Além disso, se o pior realmente acontecer, você não ficará paralisado, e em vez disso, você sabe exatamente o que fazer. Então, como isso ajuda você a controlar suas emoções? Simples, imagine a diferença entre fazer um discurso para o qual você se preparou e um discurso que não preparou. Embora você possa sentir nervosismo em ambos os casos, o último é definitivamente a situação em que suas emoções são mais intensas e menos fáceis de ignorar. No primeiro cenário,
Você pode se distrair do nervosismo e da ansiedade repassando mentalmente seu discurso ou táticas. Quando sua mente tenta atormentá-lo com cenários do tipo "e se", você pode pensar no que fazer nesses cenários. Quando seu corpo faz você tremer e tremer, você pode encontrar distração ao repassar seu discurso em sua cabeça. A preparação é quase um remédio contra as emoções e elas estarão lá, claro, mas não irão dominar você. A visualização negativa não é útil apenas quando você corre riscos ou tenta algo novo. Funciona melhor como uma prática diária, se você reservar algum tempo para considerar que o dia seguinte pode ser horrível todas as manhãs, você entrará no dia mais preparado, não porque esteja contando com um dia ruim, mas porque você saberá o que fazer se ele se tornar um. Aurélio praticou especialmente essa versão diária de visualização negativa, era sua maneira de passar o dia. A visualização negativa o ajudará a estar preparado para todos os cenários possíveis, a se sentir mais confiante em tudo o que faz e, portanto, a ficar menos sujeito a emoções repentinas. Use um diário para citar Aurelius. Concentre-se na beleza da vida. Observe as estrelas e veja-se correndo com elas. Pense constantemente nas mudanças dos elementos uns nos outros, pois tais pensamentos lavam a poeira da vida terrena. Mas, é claro, desafiar seus pensamentos no momento em si pode ser muito difícil. Uma das coisas que Marco Aurélio fazia com frequência e que poderia ajudar na prática disso era escrever um diário. Não para registrar sua vida cotidiana, mas para examinar suas emoções e pensamentos. Ao escrever algo, você é forçado a dar espaço e pensar sobre isso. Para insistir nisso. Esta é uma prática que agora é frequentemente recomendada por terapeutas e comprovada em revistas de psicologia. Registrar um diário, especialmente sobre emoções e sentimentos, provou ser extremamente bom para o seu bem-estar mental. Mas começar um novo hábito é mais desafiador do que parece. Um bom começo seria fazer um diário de 10 a 20 minutos por dia, por exemplo, todas as noites antes de dormir. E não desanime se você acidentalmente perder um dia ou não conseguir fazer isso todos os dias da semana, o importante é fazer isso sempre que puder, mesmo que não seja com a frequência que você gostaria. Uma das maneiras de treinar para escrever sobre seus sentimentos é responder a certas perguntas imediatas. Por exemplo, que emoções senti hoje? Quais ocorrências causaram isso? Como agi como resultado? Que pensamentos acompanharam essas emoções? Ainda concordo com esses pensamentos? Eu poderia transformá-los em algo mais positivo? Todas essas perguntas não exigem mais do que respostas de uma palavra ou frase, embora você possa se aprofundar nisso se tiver energia e tempo. Por exemplo, imagine alguém que experimenta uma determinada emoção, como frustração ou raiva, e que não conseguiu se desafiar naquele momento. Como resultado, gritaram com o parceiro, que não merecia. Os pensamentos que podem acompanhar tal ação podem ser irracionais, pense em expressões como, eles mereceram. Ou, mais extremamente, pense em, devíamos terminar agora, ou mais autodepreciativo, mas igualmente inútil, sou uma pessoa má. Ao fazer um diário à noite para examinar o seu dia, você terá que registrar o que, por exemplo, o fez gritar, o que causou sua raiva, que pensamentos você teve. Então você poderá ver se ainda concorda com esses pensamentos ou se seria melhor substituí-los por novas convicções que sejam, por exemplo, mais empáticas, racionais ou úteis. Journaling lhe dá o poder de mudar seus pensamentos, como resultado, suas emoções, sentimentos e comportamento. Lembre-se de que a vida é passageira. Em nossa citação final de Marco Aurélio para este vídeo, ele diz, pense na vida que você viveu até agora como um fim e, como um homem morto, veja o que resta como um bônus e viva-o de acordo com a natureza. Ame a mão que o destino lhe dá e jogue-a como se fosse sua, pois o que poderia ser mais adequado? Uma sabedoria muito importante que ajuda os estoicos a manter o controle de suas emoções, e eles lembram que a vida é passageira. A citação que acabamos de ler para você é a versão do próprio Aurélio, viva cada dia como se fosse o último, exceto que o dele é ainda melhor.
Porque viver cada dia como se fosse o último pode encorajar alguém a ser descuidado com seu futuro, enquanto esse ditado na verdade motiva você a se preocupar ainda mais com ele. Em vez de o viver como se você pudesse morrer amanhã, viva como se você tivesse morrido ontem. Imagine o que você faria da sua vida se ela fosse concluída agora. Você se sente realizado? Você sente que foi a pessoa que queria ser? Provavelmente não, e nunca ficaremos totalmente satisfeitos. Mas pensar na vida dessa maneira obriga você a pensar no panorama geral da vida. O que é importante o suficiente para focar e o que seria uma perda de tempo. Se você tivesse morrido ontem, a maneira como passou a última semana ainda pareceria tão importante quanto era quando você estava no meio daquela semana? Talvez você tenha passado a semana preocupado com o prazo da escola ou do trabalho, ou talvez tenha brigado com sua irmã, ou tenha decidido ficar na cama por alguns dias devido ao rompimento. Você ainda teria feito tudo isso se soubesse que era a última semana da sua vida? Provavelmente não. Você teria trabalhado para ser quem você queria se tornar. Aurélio nos diz para sempre lembrarmos que a vida é passageira e pode acabar repentinamente, para que, quando tivermos isso em mente, lembremos de focar apenas no que é realmente importante para nós. Não devemos gastar muito tempo e energia com contratempos temporários, como prazos, brigas ou sofrimentos. Pelo menos, não devemos permitir que isso atrapalhe a nossa diversão e produtividade na vida. Então, sempre que você estiver no meio de um evento que faz você se sentir mal, tente pensar: e isso é realmente importante no quadro geral da vida? Imagine que você está realmente fora de si com o estresse de um prazo irracional. Dê um passo para trás e pergunte-se: isso ainda fará diferença em uma semana? Em um ano? Se não, relaxe. Mas talvez você tenha respondido sim. Se você não cumprir esse prazo, poderá ser demitido ou reprovado na aula. Mas qual a probabilidade desse cenário? E se for provável, pense se você conseguirá terminar a tarefa no prazo ou não. Se sim, faça um plano. Caso contrário, considere entrar em contato com os responsáveis e explicar sua situação. E, por precaução, planeje o pior: se você for reprovado na aula, isso será realmente o fim do mundo? O mais provável é que você faça isso novamente no próximo ano, ou escolha outra direção de estudo, ou encontre um emprego em vez de estudar e volte a se sustentar. Os benefícios de dar um passo atrás e considerar a importância do que o incomoda são enormes. Ao dar um passo atrás, você perceberá que nada é tão devastador quanto parece e que sempre há mais opções do que você imagina. Para generalizar este método, sempre que sentir emoções intensas devido a uma determinada situação ou circunstância, dê um passo atrás e pergunte-se o seguinte: que efeito isso terá no resto da minha vida? Como eu poderia continuar a aproveitar minha vida mesmo na pior das hipóteses? Que outras opções ainda não considerei? Vale a pena se preocupar com isso no grande esquema das coisas? Olhar para o quadro geral pode acalmá-lo. Quanto mais você aprender a considerar todos os efeitos e opções de algo que está acontecendo, mais você descobrirá que as situações não o atormentam mais com todos os tipos de emoções intensas, e mantendo isso em mente, você sempre poderá ficar calmo e tranquilo. Equilibrado. Muito obrigado por assistir.